Oi, bom dia, pessoas. Espero que vocês estejam bem. Seguinte, então, olha aqui, ó. Tá, conforme for entrando, eu vou admitindo aqui, tá? Ó, seguinte, então, pessoas. Para colocar todo mundo junto aí, então eu resolvi adiantar um pouquinho aqui, né? Para não ter diferença entre as turmas, né? Então, é o seguinte, a gente bateu um papo, a gente gastou um certo tempo lá com os grupos de moluscos. Agora, você tem que entender que molusco é um grupo grande, por isso que a gente gasta um certo tempinho com eles, mas não precisa ficar neurótico, doidão com molusco, não, porque não é um grupo assim que é tão cobrado, não, tá? Mas você tem que saber pelos motivos que a gente discutiu na outra aula lá, que é o fato deles serem animais que representam aqui um determinado momento. Opa, só um segundo, deixa eu admitir aqui. Opa, aí. Eles representam um momento muito importante da história dos grupos de animais, né? Então veja aqui, ó, só relembrando aquele esquemão, toda vez que a gente vai passar para os grupos aqui, a gente precisa ter como referência o nosso esquema geral aqui, tá? Então lembra isso aí, depois qualquer dúvida você volta lá naquela primeira aula lá que está lá postada, lá no YouTube, e depois você relembra isso aqui. A gente vai ver que os grupos de moluscos são importantes porque representam essa base geral aqui, celomada, né? Entretanto, eles são o primeiro grupo na escala evolutiva animal que tem como característica a estrutura celomática. A gente vai ver que deles para frente todo mundo é celomado, né? E todo mundo vai apresentar já uma estrutura de órgãos um pouco mais elaborada e etc. Tudo bem. Entretanto, eles são um grupo que apesar deles terem o corpo deles terem estruturas do celoma, eles não têm segmentação. Então é por isso que a partir daqui, ó, desse ponto em diante, né, a gente começa a chamar atenção para grupos que são diferentes pelo fato deles terem segmentação, né? Então, o primeiro grupo segmentado, que na verdade a gente admite que ele é um grupo mais derivado do que molusco, justamente por causa da segmentação, é o grupo Annelida. Então, vamos pegar aqui agora, aí sim, ó, molusco é um grupo que, apesar de ser grande, você não precisa ficar aí caçando cabelo em ovo e molusco, não, procurando coisa, né, ficando muito preocupado. Agora, a partir daqui, sim, os grupos já começam a ficar um pouco mais relevantes e mais coisas foram perguntadas, mais, né? É um grupo que a gente deveria gastar um pouquinho mais de prestar um pouquinho mais atenção, tá? Então, é o seguinte, o grupo que é mais derivado do que moluscos, né? Na nossa sequência geral, é justamente o filo dos anelídeos, né? Então, o que nós temos que entender? Nós temos que entender a estrutura básica geral desse grupo. O filo anélida, o nome é anélida justamente porque tem o quê? O corpo dividido em anéis. E anéis nós chamamos de metâmeros. Então guarde isso, tá? Então o primeiro grupo, o grupo metamérico que você vai estudar é o filo dos anelídeos, ou filo anélida. Esse grupo é um grupo que é marcado pelo fato de ser o primeiro grupo que vai apresentar a segmentação da estrutura do corpo. Nós já discutimos isso lá atrás, quando a gente estava definindo os critérios evolutivos lá. A segmentação ela é importante por quê? Porque ela favorece uma variabilidade maior nas partes do corpo, nos apêndices, né? Então, por exemplo, os bichos que têm como característica o fato deles serem metamerizados, as mutações ocorreram em partes diferentes do corpo. Ao longo da história evolutiva, permitiu a origem de tipos novos de órgãos, né, de apêndices e etc. Então, a metamização foi importante por um motivo evolutivo. Tá ótimo, muito bom. O primeiro grupo que a gente vai ver a partir daqui é esse grupo Annelida. E o grupo Annelida, como o próprio nome já quer dizer, ele demonstra a estrutura dividida em anéis, que é a mesma coisa da gente chamar de segmentos, que segmento a gente chama de metâmero, por causa da metamerização. Então, guarde isso. Tem muito aluno que decora um monte de coisa, aí ele esquece o que é metâmero, né? Aí ele acha difícil lembrar o que é metâmero. A metamerização é a consequência da segmentação, tá? Então, por exemplo, a gente vai ver que não é casual que animais, tais como os vertebrados, você mesmo, tem estruturas que são segmentares, né? Quando você vai estudar anatomia, um médico, por exemplo, que ele vai ver a anatomia geral de um corpo de um ser humano, ele vai observar o seguinte, que o sistema nervoso
ele é tão segmentado que cada segmento do sistema nervoso se chama neurômero. O que é neurômero? Seria um segmento de nervo, um metâmero nervoso. Não, quando eu vou ver os ossos, a coluna ou os segmentos dos ossos são chamados de osteômeros. Por quê? Porque são metâmeros ósseos. Entende isso? Não, a musculatura, ela forma segmentos de músculos, né? A gente chama de miômeros, que seriam o quê? Seriam os metâmeros musculares. Então, a partir de agora, nós vamos guardar que a estrutura geral dos animais ela vai ter uma estrutura segmentada, tá? Por isso que, quando a gente pensa nos anelídeos, você pensa na segmentação do corpo, os artrópodes eles apresentaram segmentação do corpo, os equinodermas, mesmo a estrela do mar, que parece que é um bicho que não é segmentado, ela tem estrutura segmentada interna, o esqueleto dela é segmentado, depois a gente vê isso. E os vertebrados, óbvio, né? A gente pensa na própria anatomia nossa, ou de qualquer outro vertebrado, você vai lembrar que a estrutura é segmentada. Então tá ótimo, muito bom. O primeiro grupo que a gente vai ver essa estrutura segmentada é o grupo dos anelídeos. Então, quem são eles, né? A anelídeo é minhoca, professor. Tudo bem, mas minhoca tem parente. Então, você tem que saber que o filoanélida ele vai ser subdividido em algumas classes. Então, lembra, reino, metazoa, filo, anélida. Nós estamos agora dentro das classes de anelídeos, né? Quem que serão as classes de anelídeos, né? As minhoquinhas, elas têm parente? Tem. Elas têm 2 grupos que são parentes das minhoquinhas. Então, nós temos que lembrar quem que é. É claro que as minhoquinhas são o grupo mais relevante, que a gente vai lembrar mais, né? Porque é o grupo que está mais próximo de nós. Daqui a pouco a gente define o habitat deles e a gente vai observar que o habitat deles, o único grupo que tem um habitat que é o mesmo nosso, que é terrestre, que está junto com a gente, é justamente quem? São as minhocas. Por isso que a gente vai lembrar delas. Tá bom. Como é que a gente classifica, né? Professor, agora eu vou saber critério que os cientistas usam para classificar bicho. Não, não é isso não. É que nesse grupo o critério é tão óbvio, né, que os cientistas usaram, que mesmo quem não é especialista em nada lembra dele, né? Eles usaram o quê? A quantidade de cabelo que eles têm. Aí você vai falar, cabelo? Mas e minhoca tem cabelo? Tem cabelo. A gente vai ver daqui a pouco. Se você coloca numa lente de aumento, você vai ver que tem. Mas cabelo, assim, cabelo pendurado? Não é cabelo pendurado. É cabelinho, né? Essa aula aqui tá boa para eu dar, essa aula que eu tô meio assim, né, cheio dessas barbichinhas. Essas barbichinhas, assim, quando elas estão crescendo, elas formam cabelinhos, não formam? Como é que a gente chama um termo para cabelinho, né? Um termo geral, assim, técnico para cabelinho. São cerdas. O que são cerdas? São cabelinhos. Lembra? Eu peguei a escova de dente, ela tem cerdas. São pequenos cabelinhos, né? São cerdas, cabelinhos. Tá. E daí? Não, e daí que é o seguinte, cerdas, o termo técnico assim para cerdas, a gente usaria o termo caeta. Em biologia, cerda seria caeta. Caeta seria um termo em latim, né? Caeta. Agora, caeta, a tradução disso seria o quê? Em português, seria queta. Queta. Então, o que seria caeta? Traduzindo, seria queta. O que são quetas? Quetas são cabelinhos, são cerdas, né? Então, peraí, então a gente vai classificar os bichos em relação ao número de quetas delas. Em relação às quetas. Mas como que é isso? Os cientistas observaram o seguinte, tem bicho que é muita queta, tem bicho que tem queta mais ou menos, e tem bicho que é pouca queta. Nossa, que nome doido, né? Muita queta, pouca queta e meia queta. Mais ou menos isso. Quetas, na verdade, nós vamos admitir que são cerdas. Então, quetas são cerdas. Cerdas são cabelinhos. Tá, professor, estou doido, e daí? Nada, é isso. Os cientistas nesse grupo acharam que é tão fácil de olhar neles e ver se eles têm cabelinho, que acabaram dividindo 3 grupos com base nos cabelinhos. Aí nós vamos ver um grupo que é cabelão, cabelinho e cabelinho meia boca. E aí como é que nós vamos fazer? Então vamos diferenciar eles aqui. Esses são os grupos que a gente vai estudar. Então a gente vai ter um grupo que é oligoqueta. Oligo, lembra lá das suas aulas de química lá? Oligo significa o quê? Oligo quer dizer
pouco. Ah, então peraí. Oligoqueta significa tem poucas cerdas. Pouco, oligo é pouco. E queta, cerdas. Né? Então isso aqui significa tem poucas cerdas. Tá? Então, o grupo que tem pouca cerda, que é cabelinho e meia boca, é justamente quem? É o grupo oligoqueta. E quem são os oligoquetas? São as minhocas. Né? Professor, minhoca é essa minhoca aí, minhoca de pescar? É, a minhoca terrestre. Ela se chama lumbricus terrestres. Essa minhoquinha aí que a gente vê no dia a dia, tá? Só que a gente, por ver essa minhoquinha no dia a dia, aí, a gente acha que ela é nativa, ela não é nativa, né? Essa minhoca comum aí que a gente usa para pescar, ela é uma minhoca introduzida, desculpa o trocadilho, né? Mas ela é uma minhoquinha que foi trazida de onde? Da Ásia, né? Depois para a Europa, e depois acabou sendo introduzida aqui na época da colonização dos europeus. Então, a gente acha que elas são daqui, não são. Apesar de existir oligoqueta daqui. Os Myoxu, por exemplo, são minhocas. Myoxu é minhoca, professor? É, Myoxu é minhoca. É do mesmo grupo, é oligoqueta, tá? Os Myoxu são as minhocas grandonas, né? Que o pessoal usava muito para pescar, e hoje não pode mais não. O IBAMA proibiu, né? Porque estava acabando com as espécies e tal, e agora é meio que proibido. Se você for pescando com Myoxu, você pode ser preso. Mas tá, os Myoxu são oligoquetas também. A gente vai ver que vão ter a mesma estrutura da minhoquinha aqui que a gente vai ver. Agora, eles têm um hábitat específico. Que hábitat que é? O hábitat terrestre. Então, guarde isso, tá? Então, os oligoquetas são os bichinhos que são as minhocas, de maneira geral. E tem poucas cerdas. Professor, mas a minhoca tem cerda. Tem cerda. A gente vai ver, ó, eu vou mostrar para você aqui, as minhoquinhas, ó, se a gente fosse pegar lá para olhar de perto, claro que ninguém, né, os biólogos vão perder tempo com isso, mas se você pegasse uma lente de aumento e fosse olhar uma minhoquinha de perto aqui, ó, você ia descobrir. Peraí que eu já vou admitir a menina aqui. Aí, pronto. Ó, aqui, ó. Você ia ver que a minhoquinha, tá vendo aqui? Elas têm elas têm cabelinhos, ó. Tá vendo? Não sei se vocês estão visualizando direitinho aí, ó. Ó, aqui, ó, tá? Isso aqui são cabelinhos que as minhoquinhas têm, ó, são as cerdas. Elas têm dois conjuntinhos de cabelinho. Um conjuntinho de cabelinho do lado na região ventral delas. Então, na barriguinha da minhoca, tem duas fileirinhas de cada lado, assim, de cabelinho, tá vendo? E é possível ver? É possível. É que a gente não vê muito isso, mas se você colocar na lente de aumento, você vai ver, tá? E o teste que eu fazia para o pessoal, quando eu estava dando aula prática, teve uma época que eu dava aula prática de invertebrados. Então, o que a gente fazia para o menino perceber que a minhoca tem cerda? Você pega uma folhinha de papel, né? E aí pede para colocar a minhoquinha, você pega umas minhoquinhas vivas lá no laboratório e deixa elas lá. Aí você coloca em cima da folha de papel e pede para a pessoa colocar no ouvido aqui assim, né? Você concorda que se a minhoquinha fosse lisa, igual a sua pele, assim, lisinha, na folhinha de papel, ia fazer aquele barulhinho lisinho, né? Agora, se tivesse alguma coisa que era quentinha lá, assim, durinha, ia fazer aquele, né? Aí quando você põe assim, você ouve ela, é por causa dos cabelinhos dela que passam no papel. Então tem sim, não é muito, mas tem. Esses animais, eles têm cerdas. Então, beleza. Oligoqueta, poucas cerdas. São as minhocas, nós vamos gastar mais tempo com elas. Beleza, tem que saber identificar quem é o grupo, tá bom. Agora, existe o grupo que é cabelão, né? Que tem muitas cerdas. Quem que é o grupo que tem muitas cerdas? Seria o grupo poliqueta. Poli, muito, né? Então a gente teria, se aqui seria poucas cerdas, aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter muitas. Ops, deixa eu só colocar aqui. Ó, muito, né? Cerdas. Quem que seria o grupo que tem muitas cerdas? Seria o grupo. Ops, o grupo poliqueta, né? Muito. Seria o grupo com muitas cerdas, né? O que é poli? Poli, muito. Queta, cerda. Esse é o grupo cabelão. Ah, tá. Peraí, se oligoqueta é minhoca, o apelido é minhoca, os poliquetas, o apelido é quem? Não tem apelido assim, né? É claro que o povo que mora na praia, eles têm lá uma denominação para esses bichos aqui, né? Mas a gente, com os biólogos, a gente chama assim de poliquetas marinhos, né? A diferença, então, são minhocas, que são cabeludinhas, e que são marinhas, né? Então fica muito esperto, que muito aluno que ele vê isso aqui, ele fala assim, ah, professor, eu na lata já falava que isso aí era
Isso aí, para mim, era uma lacraia. Isso aí é lacraia. Isso aí é bicho que é tipo piolho de cobra, lacraia. Na verdade, não é não, tá? Ele tem muitos cabelinhos assim, então às vezes confunde, mas o piolho de cobra, as lacraias, são bichinhos que são, eles têm exoesqueleto, lembra disso? É artrópode. Então você não vai confundir. Esse bicho aqui a gente só veria primeiro no mar. Então, né, a possibilidade de você ver fora da água, você não teria. Eles geralmente ficam na areia, fazem buraquinhos na areia, ficam, né, o ambiente deles é esse que eu estou aqui, ó, tá vendo aqui? Ó, é no meio desse ambiente agradável. Ele só vai acontecer na praia e em regiões enfiadinho dentro da areia, assim, de vez em quando ele sai para pegar comidinha. Ou seja, os biólogos marinhos estudam bem esse grupo aí. Então, normal, é um grupo poliqueta. Beleza. Então, tá bom. São chamados poliquetas marinhos. A diferença deles é que eles são uma minhoquinha, né? Que ao invés de ter poucas cerdas, poucos cabelinhos, eles têm muito cabelo. Você está vendo aqui que eles têm tufinhos de cabelinhos, está vendo aqui? Vocês estão, não sei se vocês estão percebendo bonitinho isso aí, mas veja, você está vendo, está visualizando aqui, ó, que eles têm. Deixa eu ver se eu coloco uma bolinha aqui para você ver. Opa, peraí, aqui. Ó, eles têm um tipo. Ó, aqui. Ver se eu consigo chamar a atenção. Esses cabelinhos, ó, tá vendo aqui? Ó, olha lá, ó. Esses cabelinhos deles aí são cabelinhos que são cerdas, né? Então, são conjuntos de cerdas que formam uma estrutura que aí sim tem função. Lá na minhoca, se a gente perguntar assim, para que servem os cabelinhos da minhoca? Olha, para nada, basicamente. Eles são um vestígio da própria evolução do grupo. Né? É provável que os grupos ancestrais tivessem esses pelinhos e as minhoquinhas herdaram os cabelinhos dos grupos ancestrais. Mas, basicamente, quase que não serve para nada nelas, não afeta nem na locomoção. Agora, aqui, nos poliquetas, não. Esses cabelinhos, eles servem tanto para locomover, tem espécie de poliqueta marinha que eles têm uns cabelões assim maiores, que eles quase que nadam com esses cabelinhos deles, e os cientistas descobriram uma coisa. A gente vai ver daqui a pouco que os anerídeos eles não têm sistema respiratório, a respiração deles é cutânea, ou seja, vai ser por difusão de gases pela pele. Se a gente pegasse um bicho desse para analisar, você ia descobrir que a região do corpo deles, onde você tem maior troca gasosa, é justamente onde? Lá onde estão os cabelinhos. Então, os cientistas descobriram que o seguinte, é justamente aqui, ó, nesse estufinho de cabelinho aqui, que ocorre mais troca gasosa. Tá, e daí? Nada. Então é como se isso aqui fosse tipo uma brânquiazinha primitiva do bicho, assim, né? Por causa disso, os cientistas deram um nome bonito para isso. Chamou-se de parapódios. Então só tem motivo de você perder tempo da sua vida. Lembrando que tem poliqueta, por quê? Para saber que eles são parentes das minhocas, beleza? E para você lembrar desse nome, parapódios, ponto. Mais que isso também é ficar buscando coisa, mais curiosidade, tá? Esse grupo aqui é um grupo assim que para quem é biólogo marinho é interessante, mas para nós aqui, rarissimamente, você vai ter que pensar na existência dos poliquetas, tá? Mas lembre-se, falou de parapódios, os parapódios são a estrutura que permite troca gasosa na pele dos poliquetas marinhos. Então tá bom, muito bem, é isso aí. Tá. Agora, nós temos um outro grupo, né, junto com os oligoquetas e junto com os poliquetas. Se esse aqui, cabelinho mais ou menos, esse aqui cabelão, existe um grupo que é o quê? É sem cabelo, é carequinha. Espera aí um pouquinho, professor. Poliqueta, né? Muito cabelo. Oligoqueta, cabelo mais ou menos. Sem cabelo, devia ser então sem queta, né? Isso seria sem queta. E sem queta, a gente diria que é o quê? Aqueta. O que seria aqueta? Né? Aqueta seria sem cerdas, certo? Vem cá. Caramba, desculpa. A, Aqueta, deixa eu colocar aqui de novo. Aqueta seria igual a sem cerdas, certo? Coloquei errado aqui. Aí, ó. Aqueta seria sem
cerdas. Ué, professor, mas o nome do grupo não é Aqueta, não? Olha, até hoje tem gente que ainda, às vezes, quer usar essa denominação, né? Aqueta. O que seria Aqueta? Sem cerdas. Ah, professor, muito mais fácil para saber. Mas é que os cientistas, eles usam características que têm a ver com o grupo que eles estão estudando, né? E a gente vai ver daqui a pouco que tem um bicho aí que tem um nome que acabou denominando o grupo dos Aquetas. Então, Aqueta não é o nome do grupo, tá? Aqueta é a característica que eles têm. O que seria? Seriam os parentes das minhocas, que são minhoquinhas aquáticas. Essas minhoquinhas aquáticas, elas são de água doce, por isso que elas são dulcícolas. Então, lembra, ó, as minhocas são terrestres, os poliquetas marinhos, obviamente, são marinhos, e existe um grupo que é parente das minhoquinhas, que é uma minhoquinha de água, uma minhoquinha de água doce. Essa minhoquinha de água doce, que tem tamanhos menores, elas são chamadas de irudinhos. E quem são os irudinhos? O nome irudinho, você vai lembrar daqui a pouco, que foi dado por causa desse bicho aqui, que é um bicho que a biologia usa muito para estudar, que é esse bicho. Ó. Ele se chama Irudo medicinalis. Ó. O que é Irudo medicinalis? É a espécie da sanguessuga medicinal. Então, como esse nome aqui é o nome da espécie, ó, Irudo medicinalis, os caras deram o nome de irudinhos, entendeu? Então não é um nome maluco, assim, que alguém doido inventou do nada, não. Tem a ver com a espécie que é mais importante dentro do grupo. Então, quem que são os irudinhos? Os irudinhos são as minhoquinhas de água doce, certo? Que elas têm uma peculiaridade. Qual que é a peculiaridade que elas têm? Elas são os únicos anelídeos que são parasitas. Então, fique esperto com isso. Apareceu, sim, uma afirmação. Então nós podemos caracterizar que os anelídeos são animais de vida livre. Beleza. Pode. A gente pode dizer que a maioria deles são de vida livre, sim. Por quê? Porque as minhocas são de vida livre. Lembra, o que é vida livre? Não tem uma relação de dependência, não é parasita. Então, eles têm relação de vida livre? Tem. A maior parte deles, sim. Aí o cara coloca assim, não, mas eles são exclusivamente de vida livre. Errou tudo. Por quê? Porque existe um grupo de anelídeos que é parasita. E é um grupo muito peculiar, que é um grupo que tem como característica de parasitismo uma característica muito específica. Eles são ectoparasitas. Então, diferentemente dos vermes que são endoparasitas, esses bichos, os irudinhos, eles são ectoparasitas. E o que é ectoparasitismo? É quando você tem o parasitismo ocasionado por um bicho que fica fora do corpo do hospedeiro. Lembra disso? Então, o que é ectoparasita? É quando o bicho está tirando alguma coisa do outro, da espécie hospedeira, estando fora do corpo dela. Então, qual que é o jeito mais fácil de você tirar alguma coisa estando fora do corpo do hospedeiro? Chupando alguma coisa, algum nutriente, né? E, por exemplo, um animal que vai parasitar um animal, ectoparasitar um animal vertebrado, qual que é o jeito mais fácil de você pegar alimento ou pegar nutrientes de um animal vertebrado? É pegando sangue. Por isso que na sua cabeça você tem que raciocinar tipo Wikipédia, né? Lá no Wikipédia você não coloca assim uma palavra, né? Se você escrevesse lá assim, ectoparasita, depois você testa. Vai lá no Google lá e você coloca lá, ectoparasita, beleza. Aí você manda procurar. Aí vai abrir lá as definições, tipo no Wikipédia. Aí você abre lá, pá, Wikipédia, ectoparasitismo. Na hora que você abrir, eu te garanto, eu não fiz isso não, mas eu estou inventando na minha cabeça aqui. Mas vai lá e depois testa. Na hora que você coloca lá, ectoparasitismo, ectoparasitas, aí beleza. Na hora que você abrir o texto do Wikipédia, já vai aparecer de azulzinho lá, destacado uma palavra no meio das outras. Qual? Hematofagia. A sua mente tem que pensar desse jeito. Wikipediana. Você tem que ter uma mente wikipediana. Você tem que pegar lá, pensou. Estou pensando aqui dentro da biologia. Tá? Ectoparasita. Pensou em ectoparasita? Na hora, puf, já vai acender a definiçãozinha azulzinha do lado lá. Hematofagia. Hemato significa o quê? É sangue. Fagos, comer. Hematofagia. Comedor de sangue. Então quer dizer que os bichos que são hematófagos são comedores de sangue. É o jeito mais fácil, né? Se eu sou ectoparasita, por isso que a maioria dos bichos, dos seres que são ectoparasitas, serão hematofágicos. Esse grupo é um grupo de parente das minhoquinhas, que são umas minhoquinhas de água doce, pequenas, elas atingem no máximo até uns 12 centímetros, assim, uns 10, 12 centímetros, né?
Professor, eu vi na internet que tem um bicho desse tamanho que chupa a cabeça de não sei quem. Olha, tudo é sensacionalismo isso aí. O que tem mesmo na natureza, assim, a Irudo medicinalis, que é essa um pouquinho maior, ela atinge aí uns 12, talvez até uns 15 centímetros, não mais do que isso. Elas são asiáticas, né? Por isso que a gente não vai ver essas tão grandes aqui. Na América do Sul existe espalhado por todo lado. Você vai ver esses bichos aí na natureza. No Centro-Oeste tem muito. Qualquer rio desses aí que você for, lagoa. Não se assuste algum dia você entrar numa lagoa, numa represa, num rio, e aí você sair e tiver umas coisinhas, umas minhoquinhas pretinhas grudadas na sua pele. Muito provavelmente você terá um contato imediato, né, mais próximo com quem? Com uma sanguessuga. Então, veja, esses bichos hematofágicos, justamente por se alimentarem de sangue, são chamados sanguessugas. Então, peraí, as sanguessugas são parentes das minhocas? Sim, são. É uma prima das minhocas de água doce, tá? E tem uma peculiaridade, que é o fato deles serem os únicos anelídeos que são parasitas. Agora lembra, são ectoparasitas. Então quer dizer que não causa doença nenhuma? Não causa doença, não transmite nada. A gente costuma dizer que a ação dela em relação ao hospedeiro é uma via de mão única. O que é isso? Só vai. Ela só chupa o sangue, mas ela não injeta nada, não transmite nada, tá? Agora são animais peculiares, né? Eles têm o corpo segmentado, são bichinhos que vivem geralmente em rios, em lagoas, em represas. Elas têm duas ventosas, né? Tem uma ventosa na região anterior, que seria a ventosa oral, e tem uma ventosa anal na região posterior. Agora, quando a gente pensa que um animal é ectoparasita, os parasitas, você tem que lembrar sempre o seguinte, eles são estranhos. Os parasitas são seres mutantes que eles só deram certo porque, ao longo do processo de seleção natural, eles foram selecionados junto com a outra espécie. Quando o organismo é endoparasita, ele tem uma série de adaptações endoparasíticas. Então, a pele é resistente, né? Eles foram selecionados produzindo muito ovo, etc. Agora, quando o bicho é ectoparasita, ser ectoparasita é fácil. Pensa, professor hospedeiro não sente a mordida. Opa, peraí, calma aí. Então, né? Alguém está perguntando aqui, Andressa. É isso que eu vou te falar agora, Andressa. Veja lá. Se ser endoparasita exige alguma adaptação, ectoparasita não teria que ter alguma adaptação, porque, primeira coisa, né? Como é que o bicho deixa o outro morder? Você está perguntando aí. Sente? Né? Eu sinto uma muriçoca me beliscar e eu já fico incomodado, vou lá e bato, né? Como é que um bicho deixa o outro bicho chegar e grudar na pele do outro, sem ele, né? Como é que ele deixa? Então tá, vamos entender isso. Outra pergunta. A gente já viu que quando você tira seu sangue, o sangue seu se escorrer no chão, por exemplo, qual que é o grande problema de tirar o sangue do corpo de um animal vertebrado? Qual que é o grande problema que o sangue tem de sair do seu sistema circulatório? É porque existe um mecanismo de coagulação sanguínea. Todo mundo já estudou isso, né? Então, você tem lá uma série de reações enzimáticas que vão fazer o quê? Seu sangue vai empelotar, né? Falando de um jeito, a grosso modo, assim, o seu sangue vai coagular e ele vai tender a parar o sangramento. Então, você tem um mecanismo natural de coagulação sanguínea. Então, tudo bem. Então, significa que quando eu tiro o sangue, se eu ficar chupando o sangue, então quer dizer que não dá para virar vampiro assim de uma hora para outra. Claro que não. Sair chupando o sangue. É claro que a gente, aí na sua cabeça, mas eu comi uma comida que tem sangue. Eu comi galinha ao molho pardo, tinha sangue nela e tudo. Não é isso. Um animal, um carnívoro, por exemplo, um leão, ele morde lá uma gazela, ele morde um bicho. É claro que ele está ingerindo sangue, você tem enzimas suficientes no sistema digestório para digerir, mas digerir sim um pouco, né? Agora, se você fosse ficar lá bebendo litros e litros de sangue, né? Ia chegar um ponto que a sua própria função enzimática ia saturar. E aí não daria para você ficar vivendo e o sangue ia começar a coagular. Então, como é que funciona isso? Os organismos que são hematófagos, eles são estranhos, eles são diferentes. Eles só são hematófagos porque eles têm o quê? Adaptações especiais para isso. E aí, então, estudar os iridíneos, o único motivo que a gente perde tempo lembrando deles é para saber que eles são anelídeos, que eles são parentes das minhocas e que eles têm uma peculiaridade. Qual que é? É eles serem ectoparasitas. E o ectoparasitismo, ele garante
a existência de algumas adaptações muito estranhas, muito interessantes. As sanguessugas, elas vão apresentar um sistema digestório absolutamente adaptado, estranho. O sistema digestório delas é ramificado. Basicamente, o que elas têm é uma ramificação do próprio intestino que vai pelo corpo inteiro do bicho, aumentando a quantidade de área para poder encher de líquido, né? Por isso que um bicho desse, quando ele está cheio de sangue, eles podem crescer bastante a ponto de formar uma bolsinha de sangue. O Hirudo medicinalis, que é essa espécie aqui, ó, que é chamada a sanguessuga medicinal, o Hirudo medicinalis, que tem mais ou menos 12, uns 13 centímetros, quando ele está muito cheio de sangue, bem cheio, ele pode formar uma bolsinha com quase 400 ou mais de 400 ml de sangue. Ou então pensa, quase meio litro de sangue, né, num bicho. Aí você vai falar, tá, mas como que faz então? Primeiro, se a gente olhasse na ventosa oral deles, aqui, a gente ia descobrir que, se a gente olhasse lá perto, esses animais eles têm eles têm uma ventosa, né? E nessa ventosa eles têm pequenos dentinhos. Esses dentinhos, assim como a rádula, são principalmente de quitina, e eles têm uma capacidade de quê? De perfurar a pele. Tá. Aí você vai dizer, tudo bem, mas se o bicho sentir, ele tira. Mas o bicho não sente. Por quê? Porque as glândulas salivares que estão aqui na ventosa, elas produzem várias enzimas. Algumas delas são anestésicas. É como se fossem neurotoxinas. Elas adormecem o lugar onde o bichinho baba. Então é por isso que onde ele chega, ele encosta, ele vai dando aquela babadinha e vai ficando dormente. Aí fica dormente, o bicho não sente. Ele vai lá, fura, aí começa a sair o sangue e ele vai chupando o sangue. Tá? Agora, por que o sangue não coagula? Porque esses bichinhos têm, além das enzimas que são anestésicas, enzimas que são anticoagulantes. A gente vai ver, lá na fisiologia, você vai estudar isso, que, na verdade, nem é nada tão extraordinário assim, que não faz parte do reino animal. Dentre as enzimas anticoagulantes que você tem no seu corpo, a heparina é uma delas, que ocorre em animais vertebrados, por exemplo. Né? Então, não é nada assim fora do comum. Você vai ouvir falar da heparina em outros contextos. Né? Mas neles, a heparina é produzida numa quantidade grande e ela é uma das principais enzimas que impedem o mecanismo de coagulação. Né? E essa anticoagulação neles é muito intensa, de forma que quando eles estão chupando o sangue ali, o sangue continua líquido. E aí eles vão inchando, vai ficando aquela bolotinha. Por isso que deu-se o nome de hirudinhos, por causa desse bicho aqui, ó, que é a chamada sanguessuga medicinal. Agora veja, por que medicinal? Né? De onde vem esse nome? Né? Um outro motivo para você estudar esses bichos, perder tempo lembrando deles, é que você tem que lembrar que esses animais eles acabaram fazendo parte da própria história, né, do desenvolvimento aí das técnicas de medicina, mas não medicina moderna, né? Lembra que quando você fala medicina, nós estamos numa fase agora que a gente está vendo tanta fake news, tanta gente falando tanta besteira, todo mundo chega na internet, fala o que quiser, né? Aí você vai falar, professor, você não está falando um monte de coisa aí? Não, eu estou falando, mas eu tenho certeza que se você fizer uma pesquisa para buscar isso que eu estou te falando, você vai encontrar um monte de referências científicas disso que eu estou te falando. Não estou falando que eu acho que é legal, né? Agora você vê gente falando besteira, repetindo coisas. Então, nós estamos numa fase assim que você tem que buscar as fontes, né? Falou alguma coisa? Já bota o pé atrás. Lembre-se, né? A voz do povo é a voz da pura ignorância num país onde as pessoas são ignorantes. Se tiver menos gente, não é ignorante no sentido de ruim, não é no sentido pejorativo, ignorante no sentido de ignorar conhecimentos. Então, por exemplo, você vai ver gente inventar, tudo quanto é mitologia, né? E aí a gente ouve falar coisas, né, de tudo quanto é tipo de bicho, é, técnicas, né? Você passa tal coisa, todo mundo quer ser médico, né? Todo mundo quer dar um pitaco, né? Existe uma máxima que é assim, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. E aí tem gente que quer, que não se suporta, né? Sem ficar querendo brincar de ser médico, e aí fica falando besteira e escrevendo, falando coisa na internet. Aí algumas dessas coisas, elas viralizam, né? Vira meme. E a medicina alternativa, ela é em boa parte constituída disso, né? Não estou dizendo que é só isso não, mas assim, muita coisa é meio invencionismo, né? E aí houve um período, né, da história humana em que a medicina moderna
ela não estava desenvolvida como hoje, né? E aí tinha técnicas, né? Existe uma técnica que é muito antiga, que ela é chamada de sangria. Cuidado com a palavra sangria, porque sangria é um termo que é usado para muita coisa, até para bebida, né? Quem foi descendente de espanhol vai falar, professor, na Espanha tem uma bebida muito bonita, parece um ponche, né? Que é vinho batido com umas frutinhas lá. Ah, chama sangria. É, sangria. Ah, mas o cavalo, a gente não faz sangria nele para poder tirar o sangue, para tirar soro, para fazer soro antiofídico, né, para veneno de cobre e tal, e a gente não usa sangria. O termo sangria é usado de várias maneiras, mas quando você está falando, por exemplo, de anelídeos, o que quer dizer sangria aplicada às sanguessugas? É o ato de usar a sanguessuga como uma forma de técnica medicinal. Isso, na verdade, é milenar, né? E, por incrível que pareça, até hoje tem gente que usa isso aí em algumas comunidades aí que são mais primitivas, né? É um certo primitivismo nisso. Que seria o quê? Que seria tirar o sangue da pessoa. Agora, para que vai tirar o sangue da pessoa? São algumas ideias antiquadas, né? Na antiguidade, imaginava-se que o sangue era que carregava tudo de bom e de ruim que a pessoa tem. Então, se a pessoa estava doente, se ela tinha alguma enfermidade, tá? Se ela tinha uma ferida, uma pereba no corpo, isso aí é porque o sangue dela está ruim. Aí, como é que você faz? Você tira o sangue ruim para nascer sangue bom, tá? A ideia era essa. Agora, como é que você tira o sangue ruim? Sei lá, de alguma maneira, né? Alguns cortavam, né? Faziam furos na pessoa para ela sangrar. É claro que tudo isso era rudimentar, não tinha nada de científico nisso, né? E aí, sabe-se lá quando exatamente, lá na Ásia, lá, as pessoas tiveram a ideia. Não, a gente pega o bicho e bota na pessoa para poder chupar as sanguessugas. Aí pegavam essas sanguessugas e colocavam. Então, imagina uma pessoa, se ela tiver 3, 4, 5 dessas grudadas no corpo dela, essa pessoa vai ter, sei lá, 2 litros de sangue, vai perder 2 litros de sangue num dia só, né? Entendeu? Então, a sangria foi usada como medicina alternativa. Então, fique esperto com isso, tá? Não é uma técnica científica, né? Mas ela é muito mais mitológica, isso aí, né? Mas, assim, existe, tá? Existe isso. Então, guarde isso. Oligoqueta, poliquetas e irudíneos são os grupos que você tem que saber caracterizar. Belezinha, pessoas? Tudo bem? A nossa aulinha aqui ela vai acabar, né? Eles já vão cortar a nossa aulinha daqui a alguns segundos. E aí eu já te mandei aí já o outro convite, certo? Então você já acessa lá e eu encontro vocês já daqui a pouquinho lá na nossa outra reuniãozinha. Certo, pessoas? Deixa eu só verificar aqui.